Seja bem-vindo a mais um estudo do Vem e Segue-me. O meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 26 de setembro e hoje eu vou compartilhar com vocês a designação do Vem e Segue que se encontra aqui em 3º Nef, capítulo 14, versículo 6. Aqui o Senhor Jesus Cristo disse o seguinte aos nefitas: Não deis o que é santo aos cães, nem lancei aos porcos as vossas pérolas, para que não pise com os pés e voltando-se vos despedace. Bom, aqui é óbvio que o Salvador Jesus Cristo, o mesmo que ele ensinou aqui aos nefitas, ele ensinou lá a Jerusalém, em Jerusalém, aos seus discípulos, aos seus apóstolos ali, que não devemos pegar nossas coisas sagradas, né, e entregar, né, ou compartilhar ali com os cães ou porcos aqui, que é a alusão que ele está fazendo aqui, né. Ou por exemplo, vou dar um exemplo melhor, a sua bênção patriarcal, algo sagrado para você, né. Então, você não deve pegar a sua bênção patriarcal, uma revelação diretamente para você, algo que você tem carinho, e compartilhar com pessoas que desprezam os mandamentos de Deus, que não entendem a maneira que o Senhor revela a sua vontade às pessoas. Então, essas pessoas, se você compartilhar para ela, vai ser como nada, né? Vai ser como entregar pérola aos porcos, né? Elas não dão valor a essas coisas espirituais. Então ele está falando sobre isso, tá bom? Sobre testemunho, compartilhar as escrituras. Inclusive, quando ele fala dessa escritura aqui lá em Jerusalém, ele está falando justamente aos 12, né, apóstolos, e ele fala sobre ir compartilhar o evangelho, né, com as outras pessoas. Olha a instrução que o Salvador Jesus Cristo dá. Porque aqui quando fala não deis o que é santo aos cães, os cães aqui mencionados, né, são pessoas de outras nações, ou seja, eram os gentios a qual não tinham o evangelho de Jesus Cristo, né? E até mesmo até aquele presente momento ali era proibido, né, pregar o evangelho lá aos gentios, né, as pessoas de outras nações. Era proibido a casa de Israel se casar com alguém que não fosse da casa de Israel, porque caso isso acontecesse, eles poderiam se contaminar ali com novas crenças, culto de outros deuses, que foi o que aconteceu lá com Salomão, né? Ele tomou esposa para si que não era da casa de Israel. Essa esposa ali, ela tinha as suas crenças, seus deuses, né? E ele acabou cultuando os deuses dela também, né? Por conviver junto ali, acabou praticando idolatria. Então foi algo da queda também de Salomão, foi isso, tá bom? Então por isso que tinha esse mandamento de que se você era da casa de Israel, você não podia, né, se filiar com alguém que não era da casa de Israel. Não podia se misturar para que você não se corrompesse, né? Então era esse o mandamento. Então, quando ele fala cães aqui, né, seria pessoas que não eram da casa de Israel, tá bom? Tanto que a instrução que Salvador deu enquanto ele estava em seu ministério, né, aqui em Mateus 10:5, ele diz assim: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis na cidade de Samaritano, mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ele foi bem específico. O evangelho era para a casa de Israel, não era para os gentios até aquele presente momento. Após Jesus Cristo ressuscitar, a ordem que ele deu aos apóstolos foi outra, né? Lá Mateus 28:19, ó. E disse-lhe: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? Eu li Marcos 16:15. E Mateus 28:19 diz assim: Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí Pedro, ele tem aquela revelação também que o evangelho tem que ser compartilhado com todas as pessoas, né? Então, antes não podia, aí após aqui aconteceu o que podia, né? Depois da ressurreição de Jesus Cristo foi liberado o evangelho para as outras nações. Bom, esse termo aqui, né, chamado cachorro, né, cães, era usado geralmente para outras nações pagãs. E Jesus Cristo, ele usou um termo parecido com uma mulher, tá bom? Eu quero compartilhar esse versículo aqui. Bom, tá aqui em Mateus capítulo 15, versículo 24 em diante. O que está acontecendo aqui é que Jesus Cristo estava andando com os seus apóstolos e com os seus discípulos e veio uma mulher que não pertencia à casa de Israel, tá bom? E ela veio ali, ela era da Cananeia,
da cidade de Cananéia, e ela veio atrás ali do Salvador porque sua filha estava doente e ela queria que ele curasse a filha dela. Então ela vinha gritando atrás e Cristo não parava e continuava andando. E aí os apóstolos pararam Jesus Cristo e disse: Senhor, despede aquela que vem, né? Após nós gritando, né? Aí Jesus Cristo responde aos apóstolos assim, ó. E respondendo disse-lhe: Eu não sou enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, o ministério pessoal do Salvador Jesus Cristo na carne era para a casa de Israel, não para os gentios, tá bom? Mas a salvação, a expiação de Jesus Cristo era para toda a humanidade. Então, veja o que aconteceu no decorrer da história aqui, né? Então, chegou-se a ele, né? E adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Aquela mulher chegou lá e adorou ao Senhor Salvador e disse: socorre-me, né? Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E então respondeu Jesus e disse: Mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme tu desejas. E naquela mesma hora a filha dela foi curada, né? Então vejamos que o Salvador Jesus Cristo aqui, ele pegou um termo, né? Que era da casa ali de Israel, tratar as outras nações, que era chamado de cães, os que não eram da casa de Israel, e falou para a mulher, né? Não é bom pegar o pão, né, que é dos filhos, e deitá-lo aos cachorrinhos. Para que ele não chama de cão, mas ele fala de cachorrinho, como se fosse um bichinho doméstico. E a mulher, ela não se ofende com esse termo, né, que Jesus Cristo aplica a ela ali, né? Pelo contrário, ela abraça aquilo, né, dizendo: não, os filhotinhos, né, os cachorrinhos dos senhores, eles comem da migalha dos seus senhores que estão na mesa. Né? Também cai ali embaixo da mesa e eles comem, ou seja, Jesus Cristo estava falando para ela que ele veio, né, para a casa de Israel, para abençoar os filhos da casa de Israel naquele momento, não para abençoar os gentios. Mas ela falou, né, aceitando aquele termo como cachorrinho, que significa naquela época ali bichinhos domésticos, né? Não cão vadio da rua, mas aqueles que viviam dentro de casa, que podiam entrar dentro da casa ali. Então ela aceitou esse termo e disse: os cachorrinhos também comem das migalhas que caem dos seus senhores, ou seja, as bênçãos que eram dos filhos, né, que Cristo falou: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos, né? Ela falou: mas as bênçãos que são dos filhos, as migalhas, nós também podemos pegar. E aí Jesus Cristo, né, ao aceitar esse termo, né, Jesus Cristo falou: grande é a sua fé, né, seja feito conforme a tua vontade. E naquela mesma hora, a filha, né, daquela mulher foi curada. Então, veja que esse termo cão, né, era usado para os gentios, e Jesus Cristo usou gentilmente ali para falar para a mulher que ele não veio para abençoar os gentios naquele momento, né, mas sim a casa de Israel, porque era um ministério pessoal de Jesus Cristo. Essa era a missão dele, não era para toda a casa de todos os gentios, para todas as nações. Porém, após a sua ressurreição, conforme dito, né, ele disse aos apóstolos: ide e pregai o evangelho a toda a criatura, a todas as pessoas. E aí sim o evangelho começou a se espalhar e foi liberado para todas as nações, tá bom? Mas Jesus Cristo, ele morreu por todas as pessoas. Sua expiação é infinita e eterna para todas as pessoas. Porém, antigamente tinha essa regra do evangelho ser somente para a casa de Israel. Mas hoje não é mais assim. Inclusive, como nós nos batizamos, nos tornamos membros da igreja, nós se tornamos a semente de Abraão. Né? Nós entramos para o povo do convênio do Senhor, nós pertencemos à casa de Israel. E por isso que eu estava falando aqui no começo sobre a bênção patriarcal, porque a bênção patriarcal nos revela a qual tribo nós pertencemos. Né? E aí nós podemos estudar qual é as bênçãos que nós recebemos de acordo com nossa bênção patriarcal. Mas como Jesus Cristo falou, não devemos deitar nossas pérolas aos porcos, né? Jogar aos porcos ou aos cães.
ou pessoas que desprezam os mandamentos, ou pessoas que não consideram sagradas as escrituras. Mas aquela pessoa que você tem muito apreço, muito carinho, e você sabe que ela respeita as coisas de Deus, você pode sim compartilhar ali com ela, né? Até mesmo você que tem a sua bênção patriarcal, mas o seu pai ou sua mãe não são membros da igreja, mas eles respeitam e entendem a vontade do Senhor, vocês podem sim compartilhar a sua bênção patriarcal com eles, tá bom? E eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.